Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 13. Si. Eu estava maravilhado com a experiência que nunca supusera ser capaz de vivenciar. Sentia-me integrado ao universo, na condição de simples molécula pensante. Singela gota d'água, em meio às gotas d'água do oceano divino, sem, contudo, perder a consciência de que eu era eu. E, sinceramente, não sei dizer se conservar tal consciência era ainda sinal de falta de maior integração da criatura com o Criador. Sinta-se agora, Inácio, prosseguia a entidade, abraçado por ela, a música das esferas. Deixe que as vibrações de cada nota musical o envolvam, e então você sentirá a vibração, acorde dos instrumentos musicais que compõem a sublime orquestra. E de repente, conduzido por si, eu comecei a dançar naquele palco estrelado. Logo eu, que nunca soubera dar um passo ao ritmo das mais simples valsa. Se, a cada momento, parecia-me ainda mudar de cor, como se aquela entidade trouxesse em seu corpo espiritual um caleidoscópio, ou melhor, que ele fosse um caleidoscópio. Agora, desçamos devagar. Falou-me como se estivesse recitando o verso de um poema. Você não deve mais se demorar aqui, pois, em contrário, não mais irá querer permanecer em sua atual experiência corpórea, além da Terra. Realmente, embora a extrema sensação de leveza, eu começava a sentir que, se me demorasse um pouco mais, eu acabaria por perder-me de mim. Ao fim da transcendente dança, pequena vertigem me transmitia a sensação de que eu fosse escapar de mim mesmo, sem que eu sequer pudesse dizer para onde. Devagar fomos descendo, descendo, descendo. Si então sentou-se ao meu lado no banco em que eu havia deixado o meu segundo corpo espiritual. Eu estava na cama, em meu quarto, e outro, mais rarefeito ainda, assentado no banco do jardim do hospital. Sem noção, eu me multidesdobrara, ou seja, havia protagonizado numa só noite um fenômeno de duplo desdobramento. Que maravilha, meu Deus! Exclamei, ao justapor-me ao corpo espiritual, não àquele que estava ressonando na cama, que, na verdade, em nosso plano, deixa de ser o corpo espiritual tradicional para ser o corpo físico que envergamos. Continuando a dialogar telepaticamente comigo, como se adivinhasse as palavras em meu cérebro, se observou. Inácio, os instrumentos musicais, as cores de tinta numa tela, as vibrações de cada palavra que o homem escreve ou pronuncia, os golpes do cinzel numa pedra, os mais diminutos gestos humanos, enfim, tudo que o homem cria é manifestação de seu espírito, o seu modo de andar, movimentar as mãos, sorrir, chorar, a sua mímica facial, os seus traços fisionômicos. Quanto às notas musicais, ensaiei perguntar, mas não houve necessidade de que eu terminasse a pergunta para que Si me respondesse. As notas musicais também evoluem, explicou. As notas pertencentes a cada escala, além de evoluírem na escala a que pertencem, são promovidas à escala que lhes seja imediatamente superior.
Todas as coisas estão sujeitas à lei da evolução. Você mesmo já realizou um estudo demonstrando que os átomos de maior massa aspiram a ser, um dia, um gás nobre. De fato, no livro Trabalhadores da Última Hora, se efetuara algumas anotações nesse sentido, mas não podia imaginar que a entidade que comigo conversava soubesse de mim com tantos detalhes. Sim, comentei. O argento, por exemplo, cujo número atômico é igual a 47, um dia há de ser hidrogênio de massa atômica, de massa atômica 1. No entanto, ele ainda vai ter que reencarnar muito. A reencarnação, disse Missy, é a lei da natureza que, da pedra aos anjos, alcança todos os elementos da criação divina. Tudo aspira a ser mais. Porém, para ser mais, precisamos ser menos. Foi por isso que Jesus ensinou: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Se, perguntei, você também está sujeito à lei da reencarnação? Certamente, respondeu. Mas os espíritos que me são semelhantes em condição se autocorreencarnam, entendeu? Não. Quando pressentimos a hora, como a lagarta que pressente a hora de se transfigurar em falena, nós adormecemos. E para renascer, não carecemos de um pai nem de uma mãe, porque de nosso próprio corpo emerge outro. Numa espécie de processo de autofecundação, o que não significa, porém, que não possamos em nós mesmos gerar corpos para outros de nossa condição. Si sorriu e respondeu. Si já esperava essa pergunta, embora, por vezes, para facilitar o entendimento do leitor nas falas da entidade, tenha utilizado o pronome pessoal eu. Na verdade, ao falar de si mesma, ela jamais o empregou. Morremos, mas não pense em suicídio, fez questão de frisar. Morremos com o propósito de mais vida e não de menos vida. Digo-lhe que na cruz, Jesus Cristo expirou quando quis expirar. Quando ele quis. Sim, na vida do Cristo, no cumprimento da vontade de Deus, tudo aconteceu como ele quis que acontecesse, ou permitiu que acontecesse. Quando considerou que tudo já estava consumado, ele simplesmente disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, ele não foi assassinado? Indaguei, sem ainda conseguir deixar de ser excessivamente humano. Sim e não. Ele foi preso quando se deixou prender e foi morto quando se deixou morrer. Houve crime, mas foi ele que consentiu em ser morto. Por acaso, ele não disse que ele não poderia rogar ao Pai que lhe enviasse 12 legiões de anjos para salvá-lo? Se, perguntei sem conseguir conter a curiosidade. De onde você me conhece? Inácio, eu conheço você desde quando você era um chimpanzé. Não consegui me conter no gracejo. A entidade sorriu e nova onda de energia me inundou todo o espírito, guardando eu a impressão de que aquela energia haveria de se me transformar para o corpo que continuava adormecido, como também para aqueles com os quais, desencarnados ou encarnados, eu viesse a entrar em contato nos próximos dias. Digamos que sim, respondeu, retribuindo-me ao meu incorrigível senso de humor. Posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Indaguei.
Não, não há necessidade de se constranger, replicou. Eu sou, sim, hermafrodita. Sou homem e mulher, mulher e homem. Um ser que vocês chamam de andrógeno. Não sou uma coisa e depois outra. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma das duas em separado. Você entende? Não. A entidade tornou a sorrir. Falou. Inácio, você é um belo protótipo de hermafrodita. Fale baixo, solicitei num sussurro, pois se o Manuel ouvir o que você está dizendo, eu estou frito. Agora, porém, você deve voltar para o seu corpo. Se redarguiu. Você voltará para me ver? Perguntei já, sentindo imensa saudade daquela entidade que eu jamais supus que pudesse existir em alguma parte. Talvez. E, movimentando a mão em círculo, plasmou ali mesmo, diante de meus olhos atônitos, um belo cravo branco, extremamente perfumado, que me estendeu com carinho. De imediato, quis lhe retribuir o gesto, mas, enquanto procurava algo que pudesse lhe ofertar, a imagem de si desfez-se, como uma chuva de orvalho dourado. Levantei-me do banco, no qual me encontrava quase petrificado, e, com certa tristeza, caminhei de volta ao quarto, onde o meu corpo grosseiro me aguardava. No caminho de volta, tornei a me encontrar com Manuel Roberto, que sequer sabia que estava desprendido do corpo, feito uma assombração, andando pelos pavilhões do hospital. Doutor, saudou-me, falando de passagem. O senhor não dormiu até agora? Acorda, Dominhuco, respondi. Você tem um corpo de olhos fechados e outro de olhos abertos, mas todos os dois estão dormindo. Acorda. Ele meneou a cabeça e seguiu adiante, certamente imaginando que o Alzheimer já começara a se manifestar em mim.